Quando nós mudamos lá para o anel rodoviário, naquele terreno, chamado Gordura, é o bairro lá, chama Gorduras, é terreno muito grande. E não tinha nada em volta. Que a gente muda para os lugares muito tempo antes. E depois vai povoando, porque Belo Horizonte ela povoa muito rápido, porque o perímetro de Belo Horizonte é muito pequeno. Então qualquer lugar que você faz um asfalto, ou uma estrada, alguma coisa, no instante o progresso chega. E quando nós compramos as usinas de asfalto, estamos montando duas grandes, nós trouxemos de São Paulo um rapaz, que ele era Zé de Oliveira Costa, o nome dele, mas o apelido dele era Zé Louco, era o apelido que ele tinha lá em São Paulo, que ele era um sujeito muito inteligente, uma inteligência privilegiada, uma inteligência acima da média para eles, para o nível dele, e ele era criativo, ele precisasse construir uma peça para a usina de asfalto rodar, ele construía, ele fazia, ele soldava, ele era esmerilador, trabalhava no torno, ele fazia tudo. Então nós trouxemos esse homem para tocar para nós as duas usinas. E outra coisa que ele não tinha era preguiça. Ele chegava lá na usina 3, 4 horas da manhã, quando os motoristas chegavam às 7 horas, os caminhões já estavam completos de asfalto para eles irem trabalhar. Eles até não achavam graça não, porque tinha aquele papo de manhã, aquele cafezinho, aquele negócio, mas com ele não tinha isso. Ele já, quando os motoristas chegavam, nós tínhamos na época 7 caminhões de transportar asfalto. Quando os motoristas chegavam, estavam todos os caminhões já carregados de asfalto para sair para a obra. Ele era uma pessoa desse jeito. E vestiu a camisa da firma, como quase todos que trabalharam conosco vestiam. Cada é uma firma de uma irmandade muito grande, todo mundo aqui é irmão. Então, aconteceu um fato engraçado, que, como eu disse, o progresso chegou em volta de nós. Houve uma enchente em Belo Horizonte e o governador, e ficaram milhares de pessoas desabrigadas. E o governador de Minas da época fez um aglomerado de casas de madeirite em frente à nossa usina. Em frente, atravessava a rua, chegava com um aglomerado de casas de madeirite, para poder aquelas pessoas que ficaram desabrigadas na enchente irem para lá. Então aconteceu que de repente nós tínhamos lá 1000 vizinhos, nós não tínhamos isso, era terreno vago, e de repente passamos a ter 1000 vizinhos lá. E a usina de asfalto, hoje não tanto, porque existem usinas mais modernas, que tem uma filtragem grande, elas soltavam uma fumaça, que era a fumaça da queima do combustível. E aquela mas não tinha nada, nós estávamos lá no meio do terreno, lá embaixo não tinha nada, mas com 1000 moradores lá, aquela fumaça passou a incomodar as pessoas. E um dia resolveram fazer uma manifestação na porta da usina, contra a fumaça da usina, e quiseram invadir a usina. E o que Marilena queria que eu contasse, porque esse é louco, ele se colocou na porta e falou: aqui ninguém entra. E ninguém teve coragem, ele fechou o portão e falou: aqui ninguém entra. E tinha lá umas 100 pessoas, 200, fazendo manifestação lá de fora, e ninguém entrou, porque ele defendeu aquilo como se fosse dele, e porque eles iam depredar tudo, né? E seria uma coisa assim. E ele salvou aquele momento. Aquele foi um momento interessante, que eu presto minha homenagem a ele, que já faleceu, mas que foi uma pessoa de um caráter, de um valor muito grande para nós. Outro caso interessante, nós fomos fazer uma obra que ia de Barbacena a Desterro do Melo. E é uma região muito chuvosa, uma região muito difícil de trabalhar, porque lá, além de chover muito, quando não chovia, ficava nublado até quase meio-dia. Você só depois de meio-dia você via sol. E nós dependemos do terreno seco para poder fazer as compactações, tudo, dependendo de um terreno na umidade adequada. Então, a gente prefere seco, porque com os nossos caminhões de água, nós colocamos na umidade certa. Aí podemos compactar. Quando é um período chuvoso, tem excesso de chuva, excesso de umidade na terra, nós temos que secar a terra, que é mais trabalhoso.
ficamos passando grade, rolo, passando naquilo, gradeando para arear o terreno e para aquilo poder secar. Então, o empreiteiro ele tem dois problemas sérios na vida. Porque nós trabalhamos, nós pagamos nossos funcionários 12 meses, mas produtivo mesmo no ano são só 8. Então nós temos 4 meses do ano que nós penamos, que são os períodos chuvosos. Principalmente para quem mexe com o que nós mexemos, que é a pavimentação de estrada. Aquilo chove, você fica 2, 3 dias, nem ligar as máquinas você pode ligar, porque não tem jeito. Então, essa obra lá era uma obra de extrema dificuldade, mas conseguimos, então, fazer e fizemos, a estrada da própria, ela é muito boa. Mas tem um trecho lá nessa estrada que nós tivemos grande dificuldade em preparar para o asfalto. E preparamos o subleito, preparamos a base e imprimamos, que é o penúltimo estágio do asfalto. É o que vai antes do asfalto. É quando você impermeabiliza a base para vir no dia seguinte com o asfalto. E aconteceu um fato tão interessante que, por coincidência muito grande, nesse dia estava visitando a obra o diretor do DR. E o Luiz Antônio, que era nosso engenheiro na época, estava esperando, imprimou a obra, o trecho, que era um trecho de 1,5 km, ele imprimou, e eu sei que por mais, a gente foi uma coisa inacreditável, choveu naquele trecho que nós íamos asfaltar amanhã cedo. Exatamente naquele trecho. Caiu uma chuva, e aí que a Marilena quer que eu fale, porque o Luiz Antônio chorou de tristeza de ver que todo aquele esforço que ele fez para chegar naquele ponto do asfalto, o asfalto seria no dia seguinte, e não pudemos fazer, teve que praticamente recomeçar, porque deu uma chuva naquele trecho. E ela falou: você já viu o engenheiro chorar? É isso aí. Chora, Marilena. O engenheiro chora. E chora muito. Ali eu já chorei muito, quando vi muita coisa. Quantas noites eu passei acordado, que a chuva vinha de madrugada, e eu sabia que amanhã cedo tinha um asfalto para fazer, e nós não ia poder fazer. Então, quantas noites, não chorar mas que a mágoa vem no coração da gente. É um choro interno, que você fala: meu Deus, tudo aquilo que eu fiz, vai embora nisso aí. Mas eu hoje sou um amante da chuva, acho que a chuva é vida, a natureza precisa de chuva mesmo, e tudo certo. Nós é que tínhamos talvez escolhido outro ramo para diversificar naquela época da chuva. Então são fatos que aconteceram na Cadar que a gente não quer deixar de contar. E tem um caso também que precisa ser contado aqui, que é muito interessante. Nós estávamos fazendo a segunda pista em volta da Lagoa da Pampulha, num trecho pequeno que foi autorizado duplicar, e ali perto do Mineirinho, nós vimos duplicar ali perto entre o Mineirinho, Mineirão, aquele restaurante, o Parque do Guanabara, aquele trecho todo ali era uma pista só. E nós fomos contratados para duplicar aquele trecho. E tudo bem, estavam fazendo, e entrar um pedacinho no terreno da Universidade, do Mineirão. Mas não era leitinho, no estádio, não. É um terreno que o Mineirão tem em frente, e que cedeu para a universidade fazer o Centro Esportivo Universitário, CEL. E nós precisávamos de alargar, tínhamos que entrar um pedacinho naquele terreno. E tinha um coqueiro enorme lá. E nós estávamos, ele e o Luiz Antônio, olhando, e um fiscal, olhando a obra, e a máquina encostou nesse coqueiro e derrubou. E tinha uma casa de abelha não sei se no coqueiro, onde o coqueiro caiu, e elas nos atacaram, e saímos eu, o Luiz Antônio e o fiscal correndo pelo meio da rua, no meio dos carros, e ninguém entendia por quê, porque nós pulávamos e batia a mão na cabeça, aquele negócio, e fomos atacados por um bando de abelhas. Então são coisas da obra, são coisas que acontecem, que ninguém fica sabendo. Depois que vai lá, a obra está pronta, hoje passam milhões de pessoas lá, ninguém sabe o que nós passamos para fazer aquele pedacinho de obra lá. A água, aquela água, coitado. Aí é desse mesmo trecho, Que era para... no meio, como nós íamos alargar a avenida, duplicar o trecho lá da avenida, ali perto do Parque Guanabara, tem uma ave frondosa, maravilhosa,
que era na beirada, e a rua ia pegar nessa árvore. Então, eu virei para o pessoal da Sudecap e falei, gente, nós não podemos derrubar essa árvore. Essa árvore é um patrimônio de Belo Horizonte. Ah, não, mas tem que sair, porque tem que fazer, nós vamos duplicar. Aí, quando eu cheguei de manhã, tinha uma placa na árvore, que árvore maravilhosa, você vai ser derrubada amanhã, porque a Progresso chegou, alguma moradora fez um verso, pregou bateu um prego lá e pregou. Quando eu cheguei de manhã, vi aquilo, eu falei, essa árvore não vai ser derrubada. Eu não derrubo, a Cadar não derruba essa árvore. Se vocês quiserem, vocês mandam da firma derrubar, mas nós não vamos derrubar. E essa árvore, para quem passar na beira da Lagoa do Pampulha, depois do Parque Guanabara, vai ver essa árvore lá estreitando a rua. Nós fizemos um estreitamento na pista e todo mundo passa no estreitamento e a árvore está lá, maravilhosa, como sempre. São casos que acontecem no dia a dia de uma empresa que ninguém sabe. Porque eu já havia salvo uma árvore também na estrada de Bom Sucesso, quando veio a marcação do EA, passava no meio de uma árvore. A estrada passava e a árvore foi no meio da estrada. Eu vi aqui, saí da obra lá em Bom Sucesso, vim no DR aqui, falei, eu não derrubo. Se vocês quiserem derrubar a árvore, você não vai derrubar, eu passo a estrada. Mas lá cada derrubar aquela árvore, que está ali há mais de 100 anos, nós não derrubamos. Ah, mas qual seria a solução? Vamos modificar o traçado. Vamos modificar o traçado. Se vocês quiserem, o nosso topógrafo estuda o outro traçado e eu apresento para vocês. Tudo bem. Então vocês fazem isso. E nós fizemos o outro traçado para a estrada, mudamos, e aquela árvore está lá até hoje. São pequenos fatos que é o dia a dia da empresa que ninguém sabe. E ninguém vai saber nunca. Se eu não contar aqui hoje, esse fato aqui, provavelmente só eu que sei dele. E o engenheiro da obra, que é o Ricardo, está vivo ainda, mas que jamais teria essa oportunidade de contar isso. São coisas que eu quero deixar gravado para o futuro, para saber que também essa é a premissa da Cadar, preservar a natureza. Muito bem, ela estava falando aqui na compra da Patrol, e Marilena está lembrando aqui um fato interessante, que nós tínhamos só equipamento velho. E um dia contei para vocês que eu cheguei a chorar, porque estavam todos os treinos quebrados e resolvemos comprar uma máquina nova. E aquilo, para mim, era o máximo, né? Conseguir comprar uma máquina 0 km era o máximo. E o primeiro lugar que nós mandamos levar essa máquina para ver foi na porta da casa da mamãe, na rua Santa Rita Durão. Vocês imaginam, 40 anos atrás, 40 e tantos anos atrás, dava com a patrona nas ruas de Belo Horizonte. Hoje não tem nem cabe essas máquinas grandes aqui. E nós levamos para a mamãe ver. Porque a mamãe teve uma participação muito grande na fundação da Cadar. Muito grande. Primeiro no nome. Quando nós estávamos escolhendo o nome, eu e Lício, nós queríamos pôr o nome da firma, é o nome da família. Então nós não queríamos colar Construtora São Paulo, Construtora Santo Antônio, tinha que ser o nome da família. Então nós fizemos Cadar Engenharia Construção Limitada. Mas não era o primeiro nome que nós queríamos. Nós queríamos Cadar Engenharia e Construções Limitada. E a mamãe, na hora falando com a mamãe, ela falou assim, deixa eu fazer a numerologia desse nome. É umas coisas que os Aedes têm lá que eu não sei o que era. E ela fez a numerologia, não deu bom. Esse nome não está bom. Mãe, como é que nós vamos fazer então? Vamos pôr Cadar Construções, Cadar... Aí ela virou assim, vamos tirar esse I fora, a letra E, né? Vamos tirar esse I fora para ver se deu. Aí fez Cadar Engenharia Construções Limitada. Aí esse deu ótimo. E é o nome da firma até hoje. Tirou ela que participou do nome. E a mamãe foi muito boa para nós em tudo, né? Mãe é sempre mãe. Antigamente os pagamentos do pessoal era feito em dinheiro e semanal. Todo mundo recebia semanal. Nós pagávamos no sábado de manhã. Então a pessoa trabalhava a semana, nós fechávamos o ponto na sexta, e no sábado a pessoa recebia aquilo que trabalhou a semana. O pagamento era semanal, hoje é mensal, e era semanal. Então nós íamos no banco, tínhamos tudo em dinheiro.
Não existia depósito, não existia Pix, não existia cartão de crédito, nada. Era dinheiro, levavam dinheiro. E a gente então calculava quanto ia gastar naquela semana. Nós íamos ao banco, tirávamos o dinheiro e na sexta-feira à noite ficava eu e mamãe enchendo os envelopes de pagamento. E a mamãe lá comigo, nós dois sentados lá em casa, enchendo envelope de pagamento. É uma coisa também que é bom deixar registrado para mostrar a força que a mamãe dava nisso. Eu falo mais da mamãe porque o papai morreu em 73, a firma estava começando a querer crescer. Ela era pequenininha ainda quando o papai era vivo, mexia com orçamento, aquela coisa toda, até que em 72 nós conseguimos comprar a primeira usina de asfalto, começamos a trabalhar, mas o papai faleceu logo, em seguida ele desfrutou pouco da Cadar. Mas a mamãe participou mais de tudo isso que eu estou contando. Então a mamãe foi muito importante no início da Cadar, e principalmente no nome, né? Que é o nome da Cadar é desse jeito por causa dela. Muito bem. Na minha juventude, nós tínhamos muita dificuldade financeira, todo rapaz da minha época tinha. A gente vivia, porque não tinha oportunidade de trabalho. Também eu não queria trabalhar, eu queria era estudar. Então ficava naquele meio termo. Eu não tinha dinheiro porque não trabalhava. Eu não trabalhava porque eu tinha que estudar. Então era sempre apertado e eu então tive muitas oportunidades de criar alguma coisa que eu trabalhava. O primeiro emprego que apareceu para mim foi no Expresso Brasileiro. O Expresso Brasileiro é uma companhia de transporte que fazia daqui de Belo Horizonte de Rio e Belo Horizonte de São Paulo. E eles vieram para Belo Horizonte e o Ulisses conhecia um diretor dessa empresa. E eles falavam assim, ó, precisando de uma pessoa de confiança para pôr lá na venda de passagem. E o Ulisses falou assim, olha, meu irmão tá aí, meu irmão vai. E eu fui trabalhar no Expresso Brasileiro. Era ali na rua Oiapoque, Avenida Oiapoque, no início da Oiapoque. E o Expresso Brasileiro, ele saía dali, ia para o Rio e voltava, ali era o ponto. Não existia rodoviária naquele tempo. A rodoviária que existia era pequenininha. Era mais dos ônibus do interior. E esse Expresso grande, igual tinha a aviação Cometa, veio depois. Primeiro veio o Expresso Brasileiro, dos ônibus bonitos, tudo. E eu era o vendedor de passagem do Expresso Brasileiro. E ali eu fiz milhares de conhecidos, porque eu batia papo com todo mundo, a pessoa ia comprar passagem, era uma novidade. O Expresso Brasileiro era uma novidade aqui em Belo Horizonte. E eu vendia passagem e na hora de ir embora eu pegava carona com o próprio ônibus, ia subir a Rua Paraíba para ir para o Rio. Ele subia Paraíba para pegar a Praça da Savassi e mirar lá. E eu ia com eles e me deixaram na esquina com o Espírito Santo, Santa Rita Durão. Então, essa foi uma lembrança que Maria Helena teve aqui do Expresso Brasileiro. Posteriormente, o Esporte Clube Sírio resolveu construir uma sede esportiva, um centro esportivo. Porque nós tínhamos aqui na Avenida Augusto Lima a União Síria Brasileira, que era dos sírios mais velhos. E os jovens resolveram fazer um clube de esportes. E foi conseguido um terreno, até meu irmão conseguiu, Adelmar, conseguiu com o doutor Celso Azevedo, que era o prefeito na época, um terreno lá na Pampulha, que hoje ainda é o Clube Sírio lá, para fazer a praça de esportes. E aquilo foi feito com muito amor. Tudo foi conseguido na amizade. E eles conseguiram um topógrafo que fizesse a topografia do terreno, porque são 3 platôs lá, divididos em 3 platôs, e precisava de marcar, de fazer a topografia. Aliás, são 4 platôs. Tem um de cima e um lá, são 4 platôs. E precisava marcar aquilo para o trator conseguir, para fazer a terraplanagem. E o topógrafo conseguiram um topógrafo que ia fazer aquilo de graça, mas ele precisava do auxiliar. E então fui o auxiliar que segurava a baliza para ele marcar os postos do Sírio. Tudo isso na minha juventude, era ali, eu sabia que eu estava prestando um bem para a comunidade síria,
E para mim era bom, porque também eu aprendi alguma coisa e tomei gosto pela engenharia naquela obra lá, que eu ficava segurando a baliza e a mira para o topógrafo. E o Círio foi inaugurado em 1960. No dia da inauguração, aquela piscina toda nova, linda, eles convidaram o Minas Tênis Clube para fazer uma apresentação, que o Minas Tênis Clube é que tinha a melhor equipe, e acho que até hoje a melhor equipe de natação de Minas Gerais era deles. Então precisava de inaugurar a piscina, e eles pediram então ao Minas Tênis que mandasse uma equipe de natação para fazer uma demonstração, e fizeram algumas competições lá naquela piscina no dia da inauguração. Eu não lembro bem o dia, deve ter sido dia 25 de março, que é o aniversário do Círio, que coincide com o aniversário do Atlético de propósito. O aniversário do Círio é 25 de março, coincidiu porque todo mundo era atleticano e queria pôr no mesmo dia da inauguração do Atlético. Então o que aconteceu? Eu vi aquela piscina toda linda e eu falava que desaforo, eu trabalhei aqui desde o primeiro dia que era mato, eu trabalhei dentro do mato aqui, e veio esses boys lá do Minas, todo bonitão para inaugurar isso. Falei, E a hora que eu passei a tela de calção, eu mergulhei na piscina e fui o primeiro que pulou na piscina lá, fui eu. E o pessoal achou a maior graça naquilo. Eu falei, não, eu não ia deixar para o Minas inaugurar, não. Quem ia inaugurar era o Círio mesmo. E fui eu que fui o primeiro a pular lá. Depois o Toia, que é um amigo nosso, que tinha um posto de gasolina lá perto, ficava brincando, não, mas eu já tinha entrado nela. No Toia, conversa, no dia da inauguração, quem pulou lá primeiro fui eu. Isso são coisas da minha infância, da minha juventude, que eu trabalhava. E tem um outro fato também interessante, em 1959, nós estávamos formando do científico. Eu fiz 4 anos de ginásio, 3 científicos. Em 59 era o ano da formatura. E o pessoal da minha turma, eles compraram uma lambreta. Compraram, não, eles pegaram, o Arthur deu a lambreta para fazer um sorteio e ia pagar no dia se terminasse, eu coletasse o dinheiro, pagava Arthur deu em confiança, né? Deixou o pessoal fazer esse sorteio. E nós então começamos a vender rifa dessa lambreta, que iria fazer uma viagem a Buenos Aires com o dinheiro dessa rifa para comemorar a nossa formatura no científico. Foi em 59. E começamos a vender rifa, todo mundo vendendo rifa, e arrecadamos um dinheiro bom. Quando chegou no dia de viajar, eu tinha de valor lá, não sei quanto, o valor lá. Eu falei, gente, esse dinheiro que eu iria para a Argentina, eu prefiro não ir para a Argentina e vou dar de entrada nessa... A lambreta não saiu para ninguém. Houve o sorteio, saiu para o grupo mesmo. Não teve gente que comprou o número do sorteio. Então a lambreta ficou para o nosso grupo. Eu falei, eu fico com a lambreta e em troca, e vocês vão para a Argentina e o dinheiro meu, eu não vou para a Argentina e fico. E assim eu fiz. Fiquei com essa lambreta, que era um sonho da minha vida. O sonho de todo rapaz da minha época era lambreta, não era nenhum carro. Porque o carro era muito distante da gente ter. Quem tinha carro era a pessoa mais velha, chefe de família, e o jovem tinha uma lambreta. E eu comprei uma lambreta nesse jeito. Era meu dinheiro da viagem, que eu não viajei, completei e fiquei com a lambreta. Essa lambreta foi um sonho para mim, me ajudou muito, porque depois o meu tio Badi, ele fez umas obras para Brasilite, e era longe, ela era na cidade industrial, mas era longe, a Brasilite era longe. Hoje é ali, né? A gente acha que é ali. Mas naquele tempo, a distância para ir na Brasilite era muito grande. E ele tinha que receber um dinheiro lá mensalmente, que ele prestava uma assessoria lá. E ele então falou, você pode ir lá receber para mim? Que era muito longe, e de ônibus lá era quase meio-dia para ir. Eu então ia de lambreta, e recebia lá 400 cruzeiros para ele, ele me dava 20 cruzeiros, que era o máximo, me ajudava na gasolina e na minha vida. Então foi tudo isso aí, foi interessante, e eu escrevi na minha lambreta, era costume, todo rapaz ter um escrito
alguma coisa escrita na lambreta. E eu escrevi Emir 36. 36 sempre foi o número da minha preferência. Todos os números múltiplos de 9 são os números que eu gosto. 9, 18, tem 36, 27, e eu pulo lá Emir 36. E agora, recentemente, eu comprei uma Vespa, mais para distração minha e da Maria Helena, e está escrito nela também Emir 36, que era mesmo que estava escrito na lambreta em 1959. Essa que eu falei aí, recentemente eu comprei uma Vespa, foi o seguinte: depois eu vou contar a história, mas nós tínhamos pedido uma filha, e o Emizinho tinha ficado sozinho, e eu queria agradar o Emizinho de todas as maneiras possíveis. Chegou o Natal, e o que eu vou dar para o Emizinho? Eu tive uma lambreta, eu vou dar para ele uma lambreta, porque eu queria que ele tivesse a mesma coisa que eu tive. Só que não existia mais a lambreta, não estava importando a lambreta mais, estava importando a Vespa. Eu então fui com a Maria Helena, compramos uma Vespa 0 km, e no dia de Natal nós falamos que já que é a Vespa. Isso foi dia 24. Ele ficou doido, cara. Dia 25, ele foi até na casa da mamãe com ela para mostrar para o pessoal que tinha ganho uma Vespa. Quando eu vi o Emizinho em cima daquela Vespa, eu falei, não deixo não. Não vai andar nessa Vespa não, porque é muito perigoso. Eu era um louco, porque não tinha capacete, não tinha nada naquele tempo que eu andava, mas também não tinha trânsito. Quando eu vi o Emizinho vindo na Avenida Catalão, para aquela Vespa, e andando, eu falei, não, meu filho, você me desculpa, mas essa Vespa eu dei, mas eu vou tomar. Você não vai ter esse presente não, porque você vai estubicar em uma trombada, num atropelamento aí. E nós pegamos uma Vespa e levamos para Cabo Frio, e ela agora veio e está lá na fazenda. Mas a história que a Marilene queria que eu contasse é essa. Nós demos para ele um dia e tomamos no outro. Porque não tivemos coragem de deixar ele andar de lambreta.